Olá, meus amigos, tudo bem? Parte 3. Vamos começar treinando agora os probleminhas. E aí, lembre-se os conceitos de fração, vamos colocar uma questãozinha tranquila, depois outra de dízima periódica para relembrarmos um pouquinho a relação de dízima e caminhando com outras questãozinhas legais. Põe na telinha aí, meu amigo Fábio, a nossa terceira questão de hoje. Então, a questãozinha do IBGE, 6 Gran Rio, 2010, diz o seguinte: em floresta no interior de Pernambuco, num tonel de 200 litros de água, custa R$ 4,00. Na região central do Brasil, a água que abastece residências custa um quarto desse valor. Qual é em reais o preço de 100 litros da água que abastece as residências na região central do Brasil? Então vamos lá. Em floresta, no interior de Pernambuco, um tonel de 200 litros custa R$ 4,00. Então, nós podemos fazer o seguinte. Vem comigo. Se a proporção que eu quero descobrir é 100 litros, eu posso ganhar um pouquinho de tempo. Olha o que eu posso fazer. 200 litros custam R$ 4,00. Então, 100 litros custam quanto? É uma proporção. R$ 2,00. Muito melhor do que eu montar uma regrinha de 3. 200 litros, R$ 4,00. 1 litro, X. E aí depois eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 100. Então eu acho que você vai ganhar mais tempo fazendo essa proporção. 100 litros a metade, então a metade vai custar R$ 2,00. E aí você deve estar curioso. Por que eu fiz isso? Por que eu trabalhei com 100, Bruno? Eu não entendi isso. Põe na telinha. Porque ele quer saber, gente, qual é em reais o preço de 100 litros da água. Então, é o que eu digo a vocês o seguinte. Vem comigo. No nosso curso, tem algum edital específico? Não. É matemática começando do zero. Então, o que eu digo? Se você quer estudar e fazer esse curso, ai meu Deus, eu tenho que fazer esse curso porque minha prova é daqui a 60 dias. Eu disse, pessoal, o nosso curso não é focado em edital. Então, o que você tem que fazer? Pô, eu estudei hoje, fiz a questão. E isso, gente, é uma coisa natural e prática. Só que é uma coisa que requer tempo. Como assim? Quando eu comecei a dar aula para concurso, o aluno dizia assim, poxa, Bruno, eu gosto dos métodos, mas o seu tempo de prova demora muito, o seu método é igual ao dos outros professores, é um processo tradicional, perde-se tempo, e na prova não temos tempo para isso. E aí eu comecei a analisar que ele tinha razão. Eu comecei a fazer o quê? Eu paro, olho e fico pensando, como é que eu posso responder essa questão de forma mais rápida? E esse treinamento é você, meu amigo, minha amiga também, que tem que desenvolver. Você para, olhou. Então, por exemplo, eu tenho 200 litros de água a R$ 4,00. Eu quero saber o preço de quantos litros? De 100. Só que eu sei que 100 litros em floresta custa R$ 2,00. Logo, eu tinha 200, pago 4, e 100 litros eu pago 2. Pôs na telinha? Aí ele me deu uma relação. Na região central do Brasil, a água que abastece as residências custa um quarto desse valor. Qual é em reais o preço de 100 litros de água? Então, se em floresta 100 litros custa R$ 2,00, na região central do Brasil vai custar um quarto de R$ 2,00. É só isso. Então era só calcular um quarto de R$ 2,00 ou um quarto de 2. Lembrando que a proposição de ou do em matematiquês, ela tem uma função de produto. Então nós temos um quarto vezes 2. 2 quartos. 1 meio. Lembrando que 1 meio, ó gente, dividir 1 por 2. 1 é menor que 2, então 0, dá 10. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então é igual a
0,5. Tranquilos? Beleza? Então, põe na telinha. Letra A, 50 centavos. Beleza? Vamos na quarta questão para relembrar uma situação e me perguntaram muito isso. Se a fração irredutível A sobre B é a geratriz da dízima, fração irredutível, gente, guarde esse nome, é aquela fração que nós não podemos mais simplificar. Chegamos a um nível de simplificação que não temos mais como simplificar esses termos. Então, como é que eu vou resolver essa dízima, Bruno? Porque eu tenho 3,012012. Então, vamos aqui, ó. Você tem 3,012012. E é muito fácil, meus amigos. É só você pegar a parte inteira e somar com a parte da dízima. Então, nós vamos agora encontrar o valor da dízima. Lembrando que está se repetindo é o 0,12. Então, eu vou colocar aqui para vocês. 0,12, 0,12. Pronto. O que eu comentei com vocês? Vamos relembrar? Recordar é viver? Quem é o primeiro número que está se repetindo? Quem? 0,12. Então, nós vamos parar no primeiro número que se repete. Então, nesse caso aqui, nós vamos parar no primeiro 0,12. Então, quem é o número formado? 0,12 e 12 é a mesma coisa. Nós não podemos esquecer da fórmula. É um número. Só que aí, você observa que eu só tenho elementos que estão se repetindo. Então, eu já poderia aplicar a dízima simples. Mas só para relembrar a fórmula, seria um número menos a parte não periódica, ou seja, a parte que não se repete, que nesse caso não existe. Só que aqui, gente, ó, não é 12 sobre 99. Muito cuidado com isso. É 12 sobre 999. Por quê? 0,12 realmente é 12, mas o zero aqui não tem valor, mas embaixo tem. Porque eu tenho 3 algarismos que se repetem. Eu tenho o algarismo 0, o algarismo 1 e o algarismo 2. Então, nesse caso aí, nós temos uma dízima periódica que nós conhecemos ela como dízima periódica simples, isso mesmo. Ou seja, ela só apresenta números que se repetem, que é o 0, o 1 e o 2. Então aí, gente, tranquilos, recordar é viver. E para cada algarismo que se repete, um 9 embaixo. Para cada algarismo que se repete, um 9 embaixo. Então nós temos 3 mais 0, 12, 0, 12. Ou seja, eu tenho 3 mais 12 sobre 999. Eu vou simplificar aqui por 3. Então eu vou ter 3 mais 12 dividido por 3 é igual a 4. 999 por 3, 333. Então simplifiquei só para ganhar um pouquinho de tempo. 3 por 3,
12 por 3 é igual a 4. 999 por 3, 333. Então aqui subentende-se que é 1. 333 por 1 dá 331 vezes 3, mais 333 por 333 dá 1 por 4, 4. Então, tá aí o nosso númerozinho da relação. Não tem como simplificar, porque ele não divide por 3. É tanto que ele pediu a diferença dos termos, e se você analisar aí, nós já temos a nossa fração geratriz, e não só a geratriz, ele não quer a geratriz. Ele quer a fração irredutível. Ou seja, é aquela fração que não pode mais simplificar. Então, nesse caso aí, meus amigos, nós temos 1003 dividido por 333. Beleza? Tranquilos? Põe na telinha. Então, ele colocou a fração A sobre B. 1003 sobre 333. Olha o que ele pediu de você. A menos B. Isso é igual a 670. Letra A, 670, essa é a nossa resposta correta. Beleza? Põe na telinha. Vem comigo. Então, nossa resposta correta aí, a letra A. Então, uma questãozinha para você ficar esperto na relação de fração geratriz. Então, se ele colocar conjuntos numéricos na sua prova e frações, uma questão como essa pode cair, independente de qual seja a banca, viu? Põe na telinha aí, uma questãozinha da VUNESP, que vocês adoram fazer uma equação, mas você pode fazer essa questão também pelo conceito de fração. E essa questão, meus amigos, eu vou responder ela pelo nosso conceito de fração da relação. Então, olha o que nós temos. Maria Eduarda e Heloísa desejam comprar em sociedade uma lanchonete. Uma delas possui, e aí muito cuidado, a terça parte do valor pedido pelo estabelecimento. E a outra, a sexta parte. Então, uma delas possui a terça parte do valor pedido pelo estabelecimento e a outra a sexta parte. Bruno, o que representa a terça parte? Ou seja, é uma parte de 3, um terço. O que representa a sexta parte? Um sexto, 1 sobre 6. Então, põe na telinha. Então, uma possui a terça parte, um terço, e a outra possui quanto? A sexta parte, um sexto. Somando-se as quantias que as duas possuem, ainda faltam 27.600. Então, cuidado que isso daqui ainda que está faltando. Então, olha que relação legal. Vem comigo. O que eu tenho? Um terço. O que a outra tem? Um sexto. Então, eu tenho um terço e você possui um sexto. Vamos tirar uma MC de 3 e 6? Isso é igual a 6. Aí, 6 por 3 é igual a 2, vezes 1 a 2. Mais 6 por 6 dá 1, vezes 1 é 1. Então, que é igual a 3 sextos. Simplificando por 3,
um meio. Espera aí. Então, eu acabo de descobrir, olha que coisa legal. Eu acabo de descobrir que as duas juntas possuem quanto? Um meio. Elas possuem uma parte de 2. Se as duas juntas possuem um meio, vou botar assim, ó, elas possuem um meio. Quanto é que falta a nível de fração? Poxa, se eu tenho a metade, falta também o quê? A metade. Então, o que é que eu sei? O que é que eu sei? Que um meio do valor que falta, ou seja, um meio do total, é igual a 27.600. Então, gente, você poderia utilizar essa relação. A soma das duas, elas possuem juntas um meio do valor. Então, se eu tenho um meio, ou seja, eu dividi determinada coisa em duas partes, dessas duas partes eu possuo uma. E aí eu tenho um meio. Então, se eu tenho um meio, quanto é que falta na relação? Falta quanto? Um meio. Então, você pode dizer que um meio do total, que é o que está faltando, é igual a 27.600. Agora, a nossa perguntinha. Quanto é o total? Eu não sei. Então eu posso afirmar a vocês que um meio de x, então x sobre 2, R$ 55.200. Então essa aí é a quantia total. E você tranquilamente poderia resolver pelo princípio de fração. Veja como a noção de fração ela é importante e ajuda você a resolver vários probleminhas. Você somou as duas e essa questão é muito cobrada em prova, seja VUNESP, FCC, CESP, SESGRAN-RIO, essa relação entre frações. Então você soma as frações e a fração restante corresponderá ao valor que falta. Só que nesse caso ele não quer a fração restante, ele quer saber o valor total. Então por isso que ele me informou o valor restante, 27.600. Porque aí o nosso objetivo nessa questão era descobrir o valor total da relação. Põe na telinha. E é por isso que nós vamos marcar a alternativa de letra E ou letra E, 55.200. Então aquela questãozinha 0.800. Tranquilos aí? Essa sexta questão é sensacional para realizarmos o conceito de fração. Isso aqui estamos só trabalhando o conceito de fração, viu, gente? Deixa eu só apagar aqui. O texto seguinte é um extrato do testamento do Sr. Astolfo. Deixo 1/3 da quantia que tenho no banco à minha única filha, Minerva, e o restante à criança que ela está esperando, caso seja do sexo feminino. Entretanto, se a quantia que ela esperar for do sexo masculino, tal quantia deverá ser igualmente dividida entre os dois. Ou seja, se a criança for do sexo masculino, o valor recebido por Minerva e por seu filho tem que ser valores iguais. Então, nesse caso, cada um vai ficar com a metade do valor. Beleza? Põe na telinha.
Considerando que, um mês após o falecimento de Astolfo, Minerva teve um casal de gêmeos. Então, para que o testamento de Astolfo fosse atendido, as frações da quantia existente no banco, recebidas por Minerva, seu filho e sua filha, foram respectivamente. Então nós vamos voltar e analisar as duas situações. Deixo um terço da quantia que tenho no banco à minha única filha Minerva e o restante à criança que ela está esperando. Vem comigo. Primeira situação. Ela tem uma filha. O que vai acontecer? Minerva, ela vai receber um terço. A filha vai receber quanto? 2 terços. Então, a herança, ela será dividida em 3 partes iguais. Porque um terço significa dizer uma divisão em 3 partes iguais. Dessas 3 partes iguais, Minerva vai ficar com uma. E a filha vai ficar com o resto, ou seja, 2 partes. Como nós temos o mesmo denominador, eu posso afirmar que a quantia da filha será igual ao dobro da quantia da mãe. Então, é simples. Eu divido a herança em 3 partes, Minerva fica com uma e a filha com 2. Ou seja, a quantia da mãe é o dobro da quantia, a quantia da filha, ela é igual ao dobro da mãe. Porque a filha vai ter 2 partes e a mãe uma. Beleza? Então, ó, mãe uma parte, 2 vezes 1 é igual a 2. Segunda situação. Ela tem um filho. Se ela tem um filho, a questão me disse uma coisa. Eles vão dividir em partes iguais. Então eu posso afirmar que o valor recebido pela mãe será igual ao filho. Então, como é que eu vou distribuir essa divisão? Essa divisão, ela vai ter que obedecer essas 2 relações. Vou colocar aqui as 2 relações. A mãe terá o dobro, terá o valor igual ao filho. E a filha terá o dobro da mãe. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar que o valor da mãe recebido é igual a X. Então, vamos supor que o que a mãe recebeu seja X. E aí, lembre uma relação importante. Eu comentei a vocês que a fração total significa dizer o que, meus amigos? A fração total? Isso mesmo. Significa dizer que o resultado da expressão é igual a 1. Então nós vamos somar a mãe, a fração da mãe, mais o filho, mais a filha, e isso será igual a 1. Por que 1? Porque isso será igual à fração total. Isso será igual ao todo. Agora, eu devo respeitar as relações. Então, a mãe, ela recebeu quanto? Quanto? A mãe recebeu X. O filho recebeu um valor igual ao da mãe. Então, também vai receber X. A filha vai receber um valor que é o dobro da mãe.
Então a filha vai receber 2x. Isso tudo é igual a 1. A soma das três quantias vai dar o total. Então x mais 2x, 4x, igual a 1. Então x é igual a 1/4. Ou seja, a mãe é igual ao filho, que é igual a 1/4. E a filha é igual ao dobro da mãe, ou seja, é igual a 2/4. Simplificando por 2, que é igual a 1/2. Então aí, a mãe e o filho vão receber 1/4 e a filha vai receber 1/2, ou seja, vai receber metade do valor. E a outra metade será repartida em partes iguais para a mãe e o filho, ou seja, 1/4 para cada um. E aí eu respeitei as condições do testamento, respeitei. Porque a mãe recebeu 25%, o filho 25% e a neta, vamos dizer assim, né, 50%. Ou seja, um valor correspondente ao dobro da mãe. Então era só, e não esqueça de anotar isso aqui, por favor, coloque a sua observação, que aqui o espaço não dá, fração total. As somas das frações recebidas por eles é igual à fração total. E eu comentei com vocês que a fração total, ela é igual a quanto? A 1. Beleza? Então x mais 2x é igual a 1. Então 4x é igual a 1, x é igual a 1/4. Então a mãe é igual ao filho, que é igual a 1/4. Filho é igual a 2/4, que é igual a 1/2. Então põe na telinha. Então nós vamos marcar, deixa eu só olhar aqui, Minerva, seu filho e sua filha. Minerva, seu filho e sua filha. Se eu quisesse, eu poderia cortar a letra B e E. Porque as quantias, e C também. Porque as quantias da mãe e o filho são iguais. Então eu ficaria em dúvida entre a letra A e D. 50% de chance de acertar. Beleza? No último bloco nós vamos estudar fração total. Então não sai daí. Eu te espero para o último bloco.